Fala galera do Espírito Santo, professora Maiara chegando aqui com mais uma dica para sua prova da Polícia Penal. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu o convido a se inscrever e também a ativar o sino de notificações para que você fique sempre por dentro, de todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui para você, voltado para a sua prova da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. Para quem não me conhece, eu leciono Direito Processual Penal e também Direito Administrativo, então eu trago dicas para vocês aqui através do canal do Vale Concurso de ambas as matérias. E aí nós temos também os outros professores, Direito Constitucional, enfim, toda a gama de matéria que será cobrada na sua prova através daquela prévia do edital. Embora o edital ainda não tenha sido publicado na data de hoje, quando eu estou aqui disponibilizando essa dica para vocês no YouTube, nós temos aí notícias, da iminência desse edital e que a prova ela será realizada aí o quanto antes, Então nós não teremos, provavelmente, as expectativas é de que a gente não tenha um lapso temporal muito grande entre a publicação do edital e a realização das provas objetivas. Então, se você não estudou, não começou a estudar, ainda dá tempo, o edital ainda não foi publicado, mas ele vai ser publicado a qualquer momento. E nós temos curso voltado aí para a Polícia Penal do Espírito Santo aqui no Vale Concurso. Então, fique à vontade para chamar a nossa equipe aí de atendimento, que irão atender vocês com toda a atenção aí que vocês merecem, beleza? Nós vamos trabalhar aqui com a dica, hoje através de questões, tá? Eu procuro trazer dica de conteúdo e dica de questão, porque através das questões a gente consegue revisar, fixar a matéria, ver como aquele assunto é cobrado, já foi cobrado em outras provas. Todas as questões que eu trago aqui são questões de concursos anteriores, tá? Que tem pertinência aí com a sua prova, beleza? Então, dessa forma, além da gente revisar, da gente fixar o conteúdo, é possível que a gente perceba, quais são as pegadinhas mais cobradas sobre determinado assunto. E acreditem, as bancas, no geral, elas costumam ter, posturas parecidas em relação a temas e as pegadinhas que são feitas com aqueles temas. Então, a minha missão aqui é alertá-los em relação a isso, Às vezes vou bater muito uma tecla, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é sempre muito cobrado, porque através de uma análise estatística, de questões sobre assuntos, por exemplo, dentro da matéria de Direito Processual Penal, nós temos inquérito policial, Tem ali algumas partes desse tema que são mais corriqueiros em prova. Então, a gente, frisa isso com o objetivo de que você acerte o maior número de questões, gabarite, as questões do assunto que eventualmente vierem na sua prova. Então, sem maiores delongas, vamos começar aqui. Nossas questões de hoje são sobre o tema ação penal, tá? Olha só. Então, vamos lá. Primeira questão. Sobre a ação penal de iniciativa privada, assinale a alternativa correta, conforme o Código Penal brasileiro. A. Em caso de morte do ofendido, a ação se extingue por falta de interesse processual no prosseguimento da demanda. B. Ao receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime, caracteriza-se renúncia tácita ao direito de queixa. C. O perdão do único ofendido, quando concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. D. Após a sentença condenatória, é admissível o perdão para reversão da decisão do judiciário. Bom, vamos lá. Olha só, em caso de morte do ofendido, gente, no caso de ação penal privada, se esse ofendido, essa vítima, desse crime, que se procede mediante queixa, ação penal privada, se ele vem a falecer ali antes ou no curso da demanda processual, no curso da ação penal, a ação não ficará prejudicada, porque existem algumas pessoas que são legitimadas a iniciar essa ação penal ou a continuá-la, caso ela já tenha sido iniciada pela vítima que posteriormente veio a falecer. Quais são esses legitimados? É o nosso famoso CADI, cônjuge,
ascendente, descendente e irmão. Então, a letra A, ela está incorreta. Se o ofendido ele recebe indenização, gente, isso também não configura renúncia, tá, ao direito de queixa. O fato dele receber, a renúncia, ela nada mais é quando alguém que é vítima, né, o Código de Processo Penal chama de ofendido, ele não tem interesse, né, na demanda processual, ele renuncia, ele simplesmente não inicia essa ação penal, tá? E o fato dele receber uma indenização não significa que ele não tenha interesse em ver, né, aquele crime sendo processado, tá? Sendo julgado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então está incorreto. O perdão, gente, é exclusivo da ação penal privada, tá? Então, o perdão, vamos supor, né, que um crime de calúnia, que é sujeito à ação penal privada, Joãozinho, ele foi caluniado aí por Maria, por Zezinho e por Carlinhos, tá? Ele não pode, durante o processo, perdoar somente Maria e prosseguir com a ação em relação a Zezinho e Carlinhos, tá? Porque nós temos uma característica da ação penal privada, que é o fato dela ser indivisível. Então, o ofendido ele não pode escolher quem ele quer processar e quem ele quer perdoar. Porque se ele oferece perdão em relação a um dos coautores daquele crime, esse perdão vai se estender a todos os outros coautores, tá? Então, essa alternativa aqui é o gabarito da nossa questão, tá? E o perdão, ele só é permitido até antes da sentença. Uma vez que a sentença, tá, ela foi proferida, não é possível mais, tá, a figura aí do perdão. Então, letra C é o nosso gabarito. E aí nós temos as justificativas, os embasamentos legais, tá? Então, olha só, o artigo 24, parágrafo 1º, né, fala que no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O artigo 104, né, ele fala que o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado, expressa ou tacitamente. Aí aqui o parágrafo único fala que importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Então, o que seria, por exemplo, um ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa? É a vítima se casar com o autor, né, daquele crime, tá? Então, isso seria uma renúncia tácita. Significa o quê, né? Que ela está renunciando ao seu direito de ação, tá? Ela praticou um ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido indenização do dano causado pelo crime, tá? O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. E, por fim, né, o artigo 105, parágrafo 2º, não é admissível perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Questão de número 2. Assinale a alternativa correta no que tange as diretrizes do Código de Processo Penal acerca da ação penal. A. Se a vítima não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 60 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente. B. A queixa poderá ser dada por procurador, ainda que sem poderes especiais. C. O Ministério Público poderá desistir da ação penal. D. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos. Então, vamos lá. Nós temos, gente, o pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019, ela entrou em vigor em janeiro de 2020, tá? E ela trouxe uma nova forma de arquivamento diferente da que nós tínhamos até então. O que o pacote anticrime previu? Que o arquivamento ele vai ser realizado no âmbito do Ministério Público e que se a vítima, né, ou seu representante legal, eles não concordarem com o arquivamento do inquérito, eles poderão recorrer no prazo de 60 dias à instância superior dentro do próprio Ministério Público. Só que houve uma ação direta de inconstitucionalidade que questionou, né, a compatibilidade desse dispositivo aí com a Constituição, se era viável por questão de
de logística, de prazo, que não tinha, né, nos Ministérios Públicos essa instância, enfim, foi suscitada aí uma série de questões que fez com que esse dispositivo ele fosse suspenso. Então, se você olhar no Código de Processo Penal, esse dispositivo ele está lá, a redação dele consta lá no artigo 28. Porém, o que nós temos hoje, a forma de arquivamento que nós temos hoje é a antiga, né? Porque como esse dispositivo foi suspenso, ele não está produzindo efeitos. Mas a prova pode cobrar, assim como essa questão cobrou, para ver se você está por dentro dessa alteração legislativa. Então, hoje, como que ocorre o arquivamento do inquérito? O Ministério Público promove o arquivamento junto ao juiz, tá? Então, tem participação do Ministério Público e do juiz para arquivar. O pacote anticrime previu, né, somente o arquivamento no âmbito do Ministério Público sem a participação judicial, tá? Mas isso encontra suspenso, mas a redação está no Código de Processo Penal. E aí, o que está errado nessa alternativa aqui? Se a vítima ela não concordar com o arquivamento do inquérito policial, ela pode, no prazo de 30 dias, tá, do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente. É isso que está no artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, o prazo é de 30 e não de 60, por isso que está incorreto, tá? A queixa, ela pode ser dada por procurador, mas tem que ser um procurador com poderes especiais para prestar essa queixa, tá? Então, está incorreta a alternativa aqui. O Ministério Público, gente, ele não pode desistir da ação penal. É o que nós chamamos de princípio da indisponibilidade. Assim como o delegado de polícia, né, não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial, o Ministério Público, uma vez que iniciada a ação penal, ele não pode desistir da ação penal. Isso não significa que ele não possa pedir a absolvição daquele réu, tá? Se ao final ali da demanda processual, né, com a instrução ali, com as provas que foram obtidas, foram formadas, o Ministério Público ele for convencido que não houve crime ou que não é o autor, né, aquele réu, enfim, né, ele pode pedir absolvição. O que ele não pode é desistir da ação penal, tá? O que é diferente de pedir absolvição. Que pedir absolvição, o Ministério Público, embora seja um órgão acusador, né, ele pode pedir a absolvição se ele estiver convencido, né, da inocência daquele réu, beleza? A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos. Correto, é o que eu falei no exemplo da calúnia, né? Se nós tivermos mais de um autor, né? Tivermos ali coautores, assim como o perdão concedido a um deles vai se estender a todos, tá? A queixa oferecida em relação a um dos autores também obrigará o processo em relação a todos eles. A vítima ela não pode, eu vou processar Mariazinha, mas a Joaninha eu vou deixar de fora, sendo que elas são coautoras do mesmo crime. Não pode, por quê? Indivisibilidade da ação penal privada. Aí, né, os artigos, artigo 28, parágrafo 1º, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Artigo 39, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. O Ministério Público não pode existir da ação penal, artigo 42 e artigo 48, a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Questão de número 3. A ação penal pública incondicionada é de promoção privativa. A, da administração pública. B, da vítima. C, do Ministério Público com consentimento da vítima. D, do Ministério Público. Bom, gente, nós sabemos, né, que a ação penal pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. A ação penal pública condicionada ela pode ser condicionada à representação ou à requisição, tá? Em todo caso, quem oferece, quem inicia a ação penal é o Ministério Público, tá? Então, a ação penal privada, o titular da ação penal
pública é o Ministério Público, seja ela incondicionada, seja ela condicionada. A diferença é que na incondicionada, o Ministério Público ele não precisa de provocação, ele não precisa que a vítima vá lá e represente, ele não precisa de requisição do ministro da Justiça, ele vai e inicia a demanda de ofício, tá? Essa é a diferença aí, crucial, né, entre a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Então, aqui no caso da nossa questão, a ação penal pública incondicionada é de promoção privativa do Ministério Público, tá? Letra D, porque aqui não precisa de provocação, o Ministério Público ele age de ofício. Em um crime em que a ação penal seja de iniciativa pública incondicionada, o inquérito policial só poderá ser instaurado após a manifestação da vítima do crime, mas não poderá ser arquivado caso ela se retrate. O delegado deverá arquivar o inquérito policial quando, após o início das investigações, verificar que o fato criminoso não ocorreu. Seu inquérito policial poderá ser dispensado se o Ministério Público entender que possui informações suficientes para oferecer a denúncia. Quando a vítima perdoar o autor do fato criminoso, ocorrerá a desistência e faltará a condição para o exercício da ação penal pública pelo titular. A vítima não tem legitimidade para propor a ação, ainda que o Ministério Público perca o prazo para oferecer a denúncia ou o inquérito policial seja arquivado. Vamos lá. Olha só, gente, no caso de ação penal pública incondicionada, não precisa, tá? De nenhuma, lembre-se, incondicionada, não precisa de que a vítima manifeste o seu desejo de ver aquela persecução penal iniciada, tá? Os órgãos estatais, eles irão agir de ofício, né? Seja no âmbito do inquérito, em que a polícia judiciária, né, vai apurar aquele fato de ofício, sem provocação, seja no âmbito do Ministério Público, ele vai oferecer denúncia se, né, houver laço probatório mínimo para o oferecimento daquela denúncia, sem que a vítima manifeste seu desejo em relação a isso, tá? Então aqui, ó, letra A tá errado, porque ele não precisa de manifestação da vítima para o inquérito ser instaurado no caso de ação penal pública incondicionada. Letra B também está errado, né? Porque primeiro que o delegado ele não arquiva, ele não manda arquivar, ele não arquiva inquérito policial porque é indisponível, né? A letra C está correta, porque uma das características do inquérito é o fato dele ser dispensável. Se o Ministério Público ele já tiver informações suficientes para oferecer denúncia, caso não seja necessário uma investigação, né, prévia, para que esses elementos eles sejam colhidos, o inquérito ele vai ser dispensado e o Ministério Público pode oferecer denúncia. Então, a letra C é o nosso gabarito. Vamos ver a letra D aqui. Quando a vítima perdoar o autor, ocorrerá a desistência. Não, quando a vítima perdoou o autor, ocorre o perdão, mas o perdão ele somente é possível no caso de ação penal privada, tá? Nas ações públicas não se opera aí a figura do perdão. A vítima não tem legitimidade para propor a ação, ainda que o Ministério Público perca o prazo para oferecer denúncia. Então, gente, nós temos uma espécie de ação penal privada que se chama ação penal privada subsidiária da pública, que caso o Ministério Público ele não ofereça a denúncia no prazo previsto em lei, ou ele não promova o arquivamento, o Ministério Público fica inerte, tá? E decorre ali o prazo para oferecimento da denúncia, o ofendido, seu representante legal, pode intentar essa ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então aqui está incorreto, porque está falando que a vítima não teria legitimidade, né? Ainda que o Ministério Público tenha perdido o prazo, tá? Então, errado. Então, letra C é o nosso gabarito. Artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Questão de número 6. Considerando a hipótese de Naldo e Zeca terem sido indiciados pela prática de crime de ação penal privada contra Bernardo, assinale a opção correta. Letra A. Bernardo pode escolher propor a queixa-crime contra apenas um dos indiciados. B. O Ministério Público não é titular da ação penal, razão pela qual não tem acesso à queixa-crime. C. Caso Bernardo venha a falecer de causas naturais no decorrer do processo, a ação penal não poderá ser proposta por outra pessoa e será extinta. D. Caso Bernardo opte por perdoar apenas um dos querelados, o perdão se estenderá ao corréu.
Para a propositura da queixa-crime, é dispensável a outorga de procuração por Bernardo ao advogado. Então, vamos lá, ó. Como nós já falamos, né, que algumas vezes ele não pode escolher propor, né, a ação apenas contra um dos indiciados. Por quê? É um crime sujeito à ação penal privada. Então, nós temos aqui Naldo e Zeca como coautores, né, deste crime. Então, Bernardo tem que propor a queixa-crime contra os dois, porque a ação penal privada ela é indivisível. Então, aqui está incorreto, tá? Se ele intencionalmente, propositalmente, ele oferece a queixa-crime em relação apenas a Naldo, tá? Entende-se que em relação a Zeca houve renúncia e a renúncia ofertada a um dos autores, ela se estende ao outro, beleza? E aí haverá extinção, né, da punibilidade. O Ministério Público não é titular da ação penal, correto, né? Aqui o titular é o ofendido. Só que ele tem acesso a essa queixa-crime, inclusive ele pode aditar, ele pode, tá, emendar, ele pode intervir em algumas situações, sim, embora a ação penal seja privada. Então, aqui está incorreto. Se o Bernardo vier a falecer, né, no curso do processo, a ação penal ela pode sim ser proposta por outra pessoa, né? Pode ser pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, CAD. Se Bernardo optar por perdoar apenas um dos querelados, o perdão se estenderá ao correto, né? O perdão oferecido a um dos querelados, ele se estende ao outro, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Para a propositura da queixa-crime, é dispensável a outorga de procuração. Não, tem que ter procuração com poderes especiais. Então, letra D, nosso gabarito, artigo 51 do Código de Processo Penal, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Questão de número 7. Sobre a ação penal pública condicionada, assinale a alternativa correta. A. Será promovida por denúncia do Ministério Público independente de representação do ofendido. B. Será promovida por denúncia do Ministério Público independente de requisição do Ministro da Justiça. C. Será promovida por denúncia do Ministério Público desde que haja requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido. D. Será promovida por denúncia do delegado de polícia desde que haja requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido. Será promovida por denúncia do ofendido. Então, olha só, a ação penal pública condicionada. Gente, a ação penal pública condicionada, ela não perde o seu caráter de ação penal pública. Embora aqui, né, nós tenhamos que ter uma manifestação de vontade, né, da vítima ou do seu representante legal, ela não perde o seu caráter de ação penal pública. Beleza? Então, aqui, ela vai ser oferecida pelo Ministério Público e o instrumento, né, a peça acusatória aqui, ela é chamada de denúncia. Na ação penal privada, a peça acusatória é chamada de queixa-crime, tá? Então, guarde essa diferença. Se a ação penal for pública, a peça acusatória é a denúncia. Se a ação penal for privada, a peça acusatória é a queixa-crime. Então, aqui, ó, será promovida por denúncia do Ministério Público independente de representação. Errado, porque precisa de representação, né? Porque ela é condicionada. Será promovida independente de requisição do Ministro da Justiça. Errado, porque a ação penal pública condicionada, ela pode ser condicionada à representação ou do ofendido, né? Ou à requisição do Ministro da Justiça. C. Será promovida por denúncia do Ministério Público, desde que haja requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido. Correto, né? Letra C é o nosso gabarito. D. Será promovida por denúncia do delegado de polícia, desde que haja requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido. E. Será promovida por denúncia do ofendido. Errado, né? Então, letra C é o nosso gabarito, artigo 24 aí. Nos crimes de ação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Questão de número 8.
O Ministério Público ofereceu denúncia de crime de ação penal pública incondicionada. Porém, antes que a inicial acusatória fosse recebida pelo juiz, a vítima compareceu à vara criminal afirmando perdoar o réu. Nesse caso, é correto afirmar que a manifestação da vítima não inviabiliza a continuidade da ação penal. B, o Ministério Público deve desistir da propositura da ação penal, visto que a vítima não tem interesse. C, houve retratação impedindo o recebimento da denúncia pelo juiz. D, o perdão da vítima obrigatoriamente extingue a punibilidade do réu. E, o juiz deve receber a denúncia e, em seguida, conceder perdão judicial. Gente, o que essa questão nos trouxe é o seguinte. Ela tentou confundir os candidatos aqui com o Instituto do Perdão. Só que o perdão, na ação penal pública, ele não produzirá, na ação penal pública incondicionada, ele não produzirá efeitos, tá? Porque assim como a ação penal não precisa de manifestação da vítima para ser iniciada, ela também não precisa para que, né, seja continuada, para o seu prosseguimento. Entenderam? Então, aqui a questão claramente tentou confundir. A vítima foi vítima de uma tentativa de homicídio. Tá? A ação penal foi iniciada. Ela pode ir lá no depoimento dela e falar que ela perdoa aquele autor. Enfim, isso não vai produzir efeitos em relação à extinção de punibilidade, porque nós estamos falando de uma ação penal pública incondicionada. Então, aqui, ó, a manifestação da vítima não inviabiliza a continuidade da ação penal. Letra A, tá? Porque é uma ação penal pública incondicionada. Questão de número 9. Sobre a ação penal, de acordo com o Código de Processo Penal, A, o ofendido decairá no direito de queixa ou representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses contados do dia do cometimento do fato delituoso. B, o inquérito policial é indispensável para a propositura da ação penal pública incondicionada. C, na ação penal pública condicionada à representação, sendo esta ato personalíssimo do ofendido, a sua morte acarreta a automática extinção da punibilidade do acusado. D, se o querelante deixar de promover seu andamento durante 15 dias seguidos, a ação penal privada restará perempta. E, a queixa, ainda quando a ação for privativa do ofendido, poderá ser editada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Vamos lá. Nós temos, né, a ação penal pública condicionada à representação e temos a ação penal privada. Só que essa representação, pessoal, ela tem um tempo para ser ofertada, assim como a ação penal privada tem um tempo para ser iniciada. Nós chamamos isso de decadência, esse prazo, né, para que esse direito ele seja exercido, ele é um prazo decadencial. O prazo é de 6 meses, 6 meses, tá? Então, olha só, cuidado aqui, que aqui a alternativa trouxe, ó, o ofendido decairá no direito de queixa ou representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Sim, só que esse prazo não é contado do dia do cometimento do fato. É contado do dia em que a vítima, ela souber, tá? Quem foi o autor do crime. Porque, né? Não raras vezes nós temos aí crimes em que no momento ali, né, que o fato foi cometido, não sabe quem é o autor, né? Precisa que ali uma apuração, né, que diligências sejam realizadas para descobrir quem é o autor daquele fato delituoso. Então, esses 6 meses, tá? Ele começa a ser contado a partir do momento em que a vítima sabe quem é o autor do fato delituoso. Então, por isso que está errado. O prazo realmente é de 6 meses, mas ele não é contado do dia do cometimento do fato, e sim do dia em que o autor, né, ele é descoberto, tá? O inquérito policial é indispensável? Não, nós vimos que uma das características do inquérito é o fato dele ser dispensável, né? Na ação penal pública condicionada à representação, sendo esta ato personalíssimo do ofendido, errado, né? Porque se o ofendido ele morrer, né, nós temos ali o CADI que pode ali prosseguir com esse direito, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tanto na ação penal pública condicionada à representação, quanto na ação penal privada.
Letra D. Se o querelante deixar de promover seu andamento durante 15 dias, a ação penal privada restará perempta. Gente, o Instituto da Perempção é o seguinte, ele só ocorre na ação penal privada. Quando essa ação, o ofendido, ele inicia ali o processo, mas ele fica desidioso, tá? Ele não comparece aos atos processuais que ele deve estar presente. Nas alegações finais, ele não pede condenação do querelado, tá? Só que aqui, no caso dele não promover o andamento processual, não é de 15 dias, tá? É 30 dias. Se o querelante, né, que é o autor da ação, ele deixa de promover a ação durante 15 dias seguidos, aí ocorre a perempção. Significa que ele não tem interesse, né? Ele está demonstrando desígio ali, ele não está com comportamento de quem tem interesse em ver a ação prosseguir, tá? Letra E, a queixa, quando a ação for privativa do ofendido, pode ser aditada pelo Ministério Público, sim, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Então, letra E é o nosso gabarito, artigo 38, ó. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier saber quem é o autor do crime, tá bom? Não é do dia do fato, não. Tem muita questão que coloca isso. Então, aqui, marca um asterisco, tá? Porque na hora ali da prova, lendo rápido, isso pode passar, né, despercebido, tá? Então, é do dia em que sabe quem é o autor e não do dia do cometimento do fato. A questão número 10, ela está cobrando da retratação da representação. O que acontece? Na ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público, né, o inquérito, ele não pode ser iniciado sem que a vítima ela manifeste seu desejo em relação a isso. Ela tem um prazo de 6 meses, né? A partir do momento em que ela sabe quem é o autor ali do fato delituoso, para que manifeste essa vontade. Se, uma vez que ela manifestou a vontade, né, dentro desse prazo, e vamos supor, uma pessoa que foi vítima de ameaça. A ameaça é um crime que se procede mediante a ação penal pública condicionada à representação. Suponhamos que essa vítima, ela vá lá e ofereça a representação e depois ela desista. Ah, não, vou mexer com isso, vou deixar isso para um lado. Ela pode se retratar, ela pode voltar atrás dessa representação? Sim, ela pode, porém, ela também tem um prazo, tá? É até o oferecimento da denúncia. Então, se a denúncia ainda não foi oferecida, ela pode se retratar, voltar atrás nessa representação. Agora, uma vez que a denúncia foi oferecida, infelizmente, ela não poderá mais fazer essa retratação. Então, aqui, ó, a representação será irretratável. A, depois de oferecida a denúncia. B, após instaurado o inquérito policial. C, antes de instaurado o inquérito. D, depois de recebida a denúncia. Gente, é letra A, tá? Depois que ofereceu, cuidado, tá? Com oferecimento e recebimento. Depois que o oferecimento ele é feito pelo Ministério Público, né, pelo promotor de justiça, e o recebimento é feito pelo juiz, tá? Então, a retratação somente é possível até o oferecimento da denúncia. Isso dentro do Código de Processo Penal, porque lá na Lei Maria da Penha é possível a retratação nos crimes de ação penal pública condicionada até antes do recebimento da denúncia pelo juiz. Então, não confunda isso, tô falando isso a título de conhecimento, né? A gente não sabe ainda se a Lei Maria da Penha vai ser cobrada sua prova, mas se vier, né, ficar atento a essa diferença. No Código de Processo Penal, a retratação é possível até o oferecimento. Na Lei Maria da Penha, sua questão ela vai ter que deixar muito clara isso, se ela está querendo saber de acordo com o Código de Processo Penal ou de acordo com a Lei Maria da Penha, porque lá é possível a retratação até o recebimento da denúncia. Questão número 10, letra A, tá? A ação penal pública incondicionada é promovida mediante denúncia pelo Ministério Público, letra D, né? A peça acusatória que é a denúncia. Na ação penal privada, a peça acusatória é a queixa-crime. Última questão aqui. Ao tratar da iniciativa da ação penal, o Código de Processo Penal estabelece como regra que a iniciativa será do Ministério Público. Todavia, mesmo nos crimes de ação pública, por vezes a lei exige representação do ofendido. Declarado judicialmente ausente o ofendido, terão qualidade para representá-lo apenas o nosso CADI aí, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, letra C.
Pessoal, e assim nós finalizamos aqui nossa dica com questões. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acertado aí, né, que tenham gabaritado todas as questões. Deixe seu like no vídeo, tá? Comente aí como você saiu, como foi seu desempenho. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Se inscreva no nosso canal que nós temos muito mais dicas para vocês. Até a próxima!